Olá, meninas do cafezinho da tarde, bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso ministério. Hoje nós vamos estar estudando um pouco mais sobre o contexto de Batseba. Esse vai ser o tópico de imersão. Todo mês nós estudamos uma mulher na Bíblia. Estamos estudando 24 mulheres nesse estudo Mulheres Como Eu. As mulheres são estudadas independentemente e tem alguns tópicos que a gente mergulha, né, no tempo das escrituras, o que é feito, o que era feito naquele tempo, quais eram os costumes e um pouco sobre os livros da Bíblia daquela época. Nesse mês a gente vai estar estudando sobre Batseba. O tópico de imersão é concubina e o estudo histórico vai ser sobre os livros poéticos da Bíblia. Então, são dois tópicos diferentes que a gente estuda. Hoje eu vou abordar um pouquinho sobre o que era... Oi, Tia Neuma, um beijo! O que era ser concubina, né? O que fazia uma concubina, qual era a realidade de uma concubina, certo? O tópico de imersão foi pesquisado do livro Everyday Life and Bible Times, de John A. Beck. Então, esse livro, ele tem vários tópicos, né? É o livro que eu estou estudando, que eu pesquisei e selecionei esses tópicos. Concubina era tanto similar e diferente da esposa em aspectos do casamento. Então, uma concubina, ela era uma companheira de um homem, porém ela não recebia o título de esposa. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Ela era incluída como uma membro do lar, como os filhos e esposas. Então, quando você lê textos que falam sobre concubina, você vai escutar, você vai poder ouvir, né, nas escrituras, que elas eram mencionadas, elas tinham um lugar de importância, embora no posicionamento de importância da família, ela não era tão importante quanto a esposa e os filhos, ela estaria em terceiro lugar, mas ela tinha sua importância no contexto familiar. Ela tinha o suporte econômico do seu esposo, então a gente compreende que o esposo ele tinha a obrigação de sustentar sua concubina, então ela era sustentada da mesma forma que a esposa era sustentada, né, com as finanças do esposo. Ela tinha o direito de ter relações sexuais com ele, então nas épocas bíblicas, era bem claro que os direitos e deveres do esposo e da esposa, né? Ou no caso aqui da concubina e o marido, vamos colocar assim. E ela tinha o direito de ter noites com ele. Você escuta ali, quando a gente estudou Lia e Raquel, né? Ali a briga das duas, elas até fizeram, Raquel trocou por mandrágoras, que era uma fruta que diziam, né, que abria o ventre. Ela trocou isso por Léa ter uma noite, só que Léa era esposa. Só que dá pra vocês terem uma ideia de que como era dividida, né, o marido dividia as noites da forma como ele queria, mas ela tinha um direito a essas noites com ele, certo? Ela tinha a mesma obrigação, ela não tinha a mesma obrigação do dote, requerida pelo pai para o noivo trazer o casamento. Então, quando uma pessoa ia casar no Velho Testamento, o esposo precisava dar um dote para a família, era como se ele estivesse comprando a moça, né, para casar com ela. A gente escuta na história de Lia, Raquel e Jacó, que ele veio sem nada, então ele trabalhou 7 anos para cada mulher, né, cada esposa. Só que você vê que as concubinas dele, que foram Bila e... como era o nome da outra? Bila e... esqueci o nome agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Bíblia. Vamos pescar um pouquinho. Bila e... Como é o nome dela?
Zilpa. Zilpa era o nome dela. Então, Bila era a serva de Raquel e Zilpa era a serva de Lia. Então, a gente vê aí nesse contexto que ela não precisou-se, né, Jacó trabalhar nada, porque elas eram servas de suas esposas, e as esposas decidiram aí essa situação delas serem concubinas para poderem gerar mais filhos em seu nome. Os filhos da concubina não tinham direito à herança, a não ser que o marido assim decidisse, como fez Abraão. Então, quando ele tinha filhos, né, ele poderia decidir ou não que a concubina tivesse, os filhos da concubina tivessem direito à herança total, né, a parte da herança desse total que ele tinha. Então, isso é algo bem interessante, assim, tanto ele como Jacó, eles deram herança para os seus filhos de suas concubinas. Por ter mais filhos, ser a principal razão em ter concubinas, elas normalmente são mencionadas ao lado dos filhos nas escrituras. Então, era assim, a concubina, ela tinha importância pelo filho que ela dava ao marido. Então, essa era a importância física, vamos colocar nessa forma, da concubina. Concubinas também eram fruto de alianças comerciais. Então, você lê ali em Deuteronômio, você lê em 1 Reis e 2 Crônicas. E Deus não se agradava com isso. Deus falou que Israel não deveria fazer isso. E eles desobedeceram, incluindo o rei Salomão, que teve muitas concubinas, né? Juntando mulheres e concubinas, se eu não me engano, eram 700, quase 700 e 900. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1 Reis 11, 3. Vamos lá, 1 Reis 11. Ó, vou ler para vocês. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Então, ele era até casado com a filha de faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não podem tomar mulheres entre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Então, eram 1.000 mulheres, porque eram 700 princesas mais as 300 concubinas. Então, eram 1.000 mulheres que ele tinha ao seu dispor. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres induziram a voltar-se a outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Aí você tem uma noção, assim, quando ele fala, ó, o seu coração já não era totalmente dedicado. Quer dizer, a gente vê o contraste do versículo de 1 Crônicas, que é o versículo do por um coração consagrado. Acho que é 1 Crônicas 12, 2 Crônicas 12. Agora fugiu da memória a referência. Problema não, a gente encontra que tá ilustrado. Pronto, ó. 2 Crônicas 16, 9, diz assim, ó. Olha o contraste com aquele versículo, viu? Aqui em cima. Esse versículo foi o versículo base do estudo por um coração consagrado que a gente fez no ano de 2017. Diz assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Então, uma vez que a gente tem um coração totalmente dedicado ao Senhor, ele vai estar nos fortalecendo. Essa é a promessa dele. E isso não foi o que Salomão fez, né, nesse contexto das suas concubinas. E o Senhor não se agradava disso. Não era era comum, mas não era uma coisa que agradava o Senhor. O Senhor se desagradava disso. Ruben, Abner, Absalão e Adonirão dormiram com concubinas na busca de ter o domínio dos seus recursos dos seus pais. Então, aí foi pior ainda, né? Que o pai tinha as concubinas. Davi, eu tava lendo essa referência agora na leitura de 2 anos, que Davi deixou suas concubinas no palácio para cuidar do palácio enquanto ele fugia do seu filho.
E o seu filho teve um conselheiro muito ruim. E esse conselheiro simplesmente falou para ele dormir com as concubinas e assim, tipo, tomar o lugar do pai. E essa é uma coisa que aconteceu com várias pessoas, né? Rubem, Abner, Absalão e Adoniram. As histórias das concubinas. Então, temos algumas histórias das concubinas. Deixa eu pegar minhas uachas aqui para eu ir colocando, que eu tô conversando com vocês e esqueci de ir ilustrando o meu estudo. Tem algumas histórias das concubinas que vocês vão estar encontrando nas escrituras, certo? Juízes 19, 1 a 30 fala de uma história muito trágica. Não sei se vocês já leram essa história, mas é de uma concubina que ela é esquartejada. É assim uma cena totalmente desumana, a coisa mais triste. Ela tá viajando com o marido, que é um levita, e à medida que ela tá viajando com esse levita, gente, eles vão para uma cidade, e nessa cidade, os homens, mais ou menos como na história de Noé, de Ló, que o pessoal vem, né, e quer abusar dos anjos, e ele diz que vai dar as filhas virgens. Então, mais ou menos daquele jeito, só que aí eles botam a concubina pro lado de fora, ela é violentada a noite toda, no outro dia ela tá quase morta, e o levita leva a concubina de volta, e ela acaba morrendo, ele esquarteja e manda para todas as tribos, um pedaço para cada tribo. E assim, é uma história realmente muito, muito, muito triste. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é em Juízes 19, 1 a 30. A próxima história foi 2 Samuel 21, 2 a 14. Essa também é uma história assim, muito, muito triste. Rispa, ela era uma concubina de Saul. E pelo fato de Saul ter sido inimigo, né, ter tentado ali matar Davi, quando eles são mortos, os corpos de seus filhos não foram enterrados. E ela ficou, gente, um verão todo. Significa que ela ficou 3 meses tangendo os abutres do corpo dos seus filhos. Vocês imaginam a dor dessa mãe de acordar todo dia e ir pra lá, né? O supridor dela, que era Saul, morreu, então ela não tinha nenhum recurso, provavelmente. E a vida dela era acordar quando ela acordava. Lembrava que os filhos estavam mortos e ela estava ali tangendo os abutres para que nada acontecesse com os seus filhos. Então, é uma história assim, realmente... As histórias das concubinas na Bíblia são histórias assim, tristes mesmo, né? Porque elas não tinham muito direito e recursos nesse sentido. Eu acho que as melhores histórias que você pode encontrar são as histórias das concubinas de Jacó. Porque os filhos, né, foram bem tratados. Até se você pensar em H, na história de Sara, ela também sofreu muito, né? Foi mandada embora como é o nome dele? Foi mandada embora com Ismael, pequenininho, e enfim, foram muitas não pequenininho, né, mas não adulto. Mas enfim, são muitas as histórias na Bíblia das concubinas e a gente vê que não era o plano de Deus, né? O plano de Deus, a gente estudou no estudo passado sobre poligamia. E a gente vê que não era a vontade de Deus as concubinas, o homem ter concubinas, né? Não foi, Deus usou o pecado do homem para a glória dele, né? Ele permitiu que isso acontecesse, ele teve um plano, mas que esse não era o primordial plano do Senhor, ele não se agradava com isso. Pronto, com isso eu encerro esse estudo sobre concubina. A gente vai estar estudando o próximo estudo sobre os livros poéticos. Para quem quiser adquirir esse planner, ele tá na nossa lojinha, o preço dele tá reduzido, já que a gente já passou aí da metade das mulheres que a gente está estudando, e ele vem completo com ilustrações, ele vem com todas as mulheres. Vou mostrar para vocês Batseba aqui, a gente vai estar estudando. Essa daqui é a ilustração dos cactos para você pintar, e aqui tá a Batseba para você estar ilustrando também. Você pode imprimir mulher por mulher, caso você deseje também adquirir o plano e colocando no fichário. E é isso, meninas. Um beijo. Com isso eu encerro esse estudo 2 e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.